9 horas da manhã de uma terça-feira. Carla Mendes, de 28 anos, sobe as escadas de mármore do Hospital São Rafael, carregando sua bolsa de enfermagem e escutando um som que corta o silêncio matinal, o grito desesperado de um homem que ecoa pelos corredores. Há 3 semanas trabalhando neste hospital particular, o mais caro da cidade, Carla ainda não se acostumou com a arrogância dos pacientes ricos, mas nunca ouviu um desespero tão visceral assim. Eduardo Santana explode de raiva na recepção. Aos 42 anos, esse empresário bilionário está acostumado a ter tudo na palma da mão, mas hoje parece ter perdido completamente o controle. O cabelo perfeitamente penteado está bagunçado, o terno de R$ 15.000 amarrotado e os olhos injetados de sangue revelam uma noite sem dormir. Incompetentes, ele berra para as 2 recepcionistas que tremem atrás do balcão. 3 dias esperando os resultados dos exames do meu filho e vocês me dizem que se perderam? 3 dias? A voz dele ecoa pelo saguão de "It is entrada", fazendo outros pacientes olharem com curiosidade misturada com constrangimento. Dr. Marcos, o diretor do hospital, vem correndo ajustar a situação. "Senhor Eduardo, por favor, vamos resolver isso no meu escritório. Não quero resolver nada no seu escritório. Quero os resultados dos exames do Pedrinho agora. Agora, doutor." Eduardo pega o celular com as mãos tremendo. "Alô, Cláudia? É o Eduardo. Cancela todas as reuniões de hoje. Todas. Não me interessa se é com o ministro ou com o Papa. Meu filho está internado. E esses incompetentes perderam os exames dele." Carla para no meio da escada, observando aquele homem se despedaçar publicamente. Ela perdeu o pai aos 16 anos por causa de um erro médico. Sabe bem o que é ver alguém que ama em perigo. Eduardo desliga o telefone e bate o punho no balcão de mármore. "Vocês não fazem ideia de quem vocês estão lidando. Eu financio metade dos equipamentos deste hospital. Pago o salário de metade dos médicos aqui. E agora me dizem que os exames do meu único filho sumiram?" A voz dele sai embargada, misturando raiva com um medo profundo que ele tenta esconder. Pedro tem 8 anos e está internado há 1 semana com uma infecção misteriosa que nenhum médico consegue identificar. A febre não baixa, o menino está fraco e os exames que poderiam dar o diagnóstico simplesmente desapareceram do sistema. Dr. Marcos tenta acalmar a situação. "Senhor Eduardo, vou pessoalmente atrás desses resultados. Não pode ser tão difícil assim." "Não pode ser difícil?" Eduardo ri sem graça. "Meu filho está morrendo aos poucos? E você acha que não pode ser difícil?" Nesse momento, uma enfermeira se aproxima. É Carla, que desceu as escadas, movida por algo que ela mesma não consegue explicar. Com licença, ela fala baixinho. "O senhor é o pai do Pedro, do quarto 304? Eduardo vira para ela com os olhos cheios de lágrimas que ele se recusa a deixar cair. "Sou. E quem é você para se meter numa conversa que não foi chamada? Uma enfermeira qualquer que ganha R$ 2.000 por mês acha que pode dar opinião sobre o meu filho?" O tom de Eduardo é cortante, preconceituoso, carregado de uma arrogância que usa como escudo para proteger o coração despedaçado. Carla sente o rosto queimar com a humilhação, mas não recua. "Senhor, eu só queria ajudar." "Ajudar?" Eduardo solta uma gargalhada amarga. Uma faxineira vestida de enfermeira acha que pode ajudar onde médicos formados não conseguem? Volta para os seus afazeres e deixa quem entende resolver os problemas de verdade. As palavras dele são como tapas na cara de Carla. Todos no saguão param para assistir à cena constrangedora. Dr. Marcos tenta intervir. "Eduardo, não precisa tratar assim a funcionária." "Funcionária?" Eduardo olha Carla de cima a baixo com desprezo. "Doutor, essa aí deve ter terminado mal o ensino médio e acha que pode palpitar sobre medicina. Olha a cara dela. Parece que saiu da favela hoje de manhã." Carla sente as lágrimas brotarem nos olhos. Cresceu na periferia, é verdade. Filha de uma faxineira e um pedreiro. Estudou a vida inteira com bolsa. Trabalhou de dia e estudou de noite para conseguir se formar em enfermagem. Mas na frente daquele homem arrogante, se sente menor que uma formiga. "Senhor Eduardo", ela sussurra, a voz tremendo de emoção contida. "Eu sei que o senhor está preocupado com seu filho, mas eu realmente posso ajudar." "Pode ajudar?" Eduardo se aproxima dela,
o rosto vermelho de raiva. Você, com essa sua cara de pobre, acha que tem alguma coisa a oferecer? Volta para a sua quebrada e deixa quem tem dinheiro resolver as coisas importantes. Doutor Marcos fica chocado com a grosseria. Eduardo, isso é demais. A enfermeira Carla é uma profissional competente. Competente? Eduardo ri alto. Doutor, competência não é uniforme branco e cara lavada. Competência é diploma de universidade particular, cara. Especialização no exterior, mestrado, doutorado. Essa aí deve ter feito cursinho de fim de semana e acha que é enfermeira. Cada palavra de Eduardo é como uma facada no peito de Carla. Ela quer falar sobre o Pedro, sobre os sintomas que observou durante os plantões noturnos, sobre uma suspeita que tem baseada na experiência que adquiriu cuidando do próprio pai doente. Mas a humilhação é tanta que as palavras não saem. Outros funcionários do hospital assistem à cena em silêncio. Alguns com pena de Carla, outros com nojo da arrogância de Eduardo. As recepcionistas olham para o chão constrangidas. Dr. Marcos não sabe como contornar a situação sem ofender o maior contribuinte financeiro do hospital. Está bem, Sr. Eduardo. Carla fala finalmente, a voz firme apesar das lágrimas. O senhor não me conhece, não sabe da minha formação, da minha experiência, da minha história. Mas o senhor está certo numa coisa. Eu sou pobre. Sempre fui. A diferença é que isso nunca me impediu de cuidar das pessoas como se fossem da minha própria família. Eduardo fica em silêncio por um segundo, mas logo volta a atacar. Família? Você acha que conhece alguma coisa sobre família? Eu trabalho 16 horas por dia para dar o melhor para o meu filho. Tenho empresas em 12 países, gero emprego para mais de 50.000 pessoas. E você acha que por limpar alguns ferimentos você entende de família? Carla limpa as lágrimas com as costas da mão. O senhor tem razão. Eu não tenho empresas nem dinheiro. Mas tenho algo que o senhor parece ter esquecido. Compaixão. E se o senhor me permitisse, tentaria ajudar seu filho não porque ele é rico, mas porque ele é uma criança sofrendo. A resposta de Eduardo é imediata e cruel. Compaixão? Compaixão não paga conta, não compra remédio, não contrata os melhores médicos do país. Compaixão é coisa de pobre que não tem nada melhor para oferecer. Sai da minha frente antes que eu peça para te mandarem embora. O silêncio no saguão é sepulcral. Carla engole o choro e se afasta. Mas antes de ir embora, se vira para Eduardo uma última vez. Senhor, eu vou orar pelo seu filho e pelo senhor também, porque pelo jeito precisa mais que ele. Eduardo fica parado, vendo aquela enfermeira humilde subir as escadas com a dignidade que ele acabou de tentar destruir. Por um segundo, algo dentro dele se mexe. Uma pontada de consciência, talvez. Mas logo afasta o sentimento e volta a berrar com o Dr. Marcos. Quero os resultados dos exames em 2 horas, ou procuro outro hospital. E quero que essa enfermeira não chegue nem perto do quarto do meu filho. Está claro? Claríssimo, Sr. Eduardo. O que Eduardo não sabe é que Carla Mendes não é uma enfermeira qualquer. Por trás daquela aparência simples e daquela origem humilde se esconde uma das mentes mais brilhantes da medicina brasileira. Formada em enfermagem pela USP, com o maior coeficiente de rendimento da turma, especializada em pediatria pela Universidade de Harvard com bolsa integral, mestre em infectologia pediátrica pela Sorbonne. Aos 28 anos, ela já publicou 12 artigos científicos em revistas internacionais e foi convidada para trabalhar nos melhores hospitais do mundo. Mas escolheu voltar ao Brasil, escolheu trabalhar no sistema público, escolheu cuidar de quem mais precisa. Só aceitou o trabalho no Hospital São Rafael porque precisa do dinheiro extra para sustentar a mãe doente e pagar as contas de casa. Eduardo humilhou a pessoa errada. E mais importante, humilhou exatamente a pessoa que poderia salvar a vida do seu filho. Enquanto sobe as escadas, Carla pensa nos sintomas que observou em Pedro nos últimos dias. A febre intermitente, as manchas avermelhadas que aparecem e desaparecem na pele, a dificuldade respiratória noturna, a perda de apetite progressiva. Ela já viu esses sintomas antes, durante o mestrado em Paris. É uma doença rara, quase impossível de diagnosticar sem exames específicos.
mas ela sabe exatamente quais exames pedir e qual o tratamento adequado. No quarto 304, Pedro está acordado, mas fraco. É uma criança linda, com os olhos grandes e curiosos, cabelo loiro e uma palidez preocupante. Oi, tia Carla, ele sussurra quando a vê entrar. Oi, campeão, como você está se sentindo hoje? Melhor quando você está aqui. Papai brigou com as outras tias lá embaixo. Eu escutei. Carla sente o coração apertar. A inocência daquela criança contrasta brutalmente com a arrogância do pai. Seu papai está preocupado com você, Pedro. Às vezes, quando estamos com medo, falamos coisas que não deveríamos. Ele é sempre assim quando fica nervoso. Mas ele me ama muito. Eu sei que ama, campeão. Carla verifica os sinais vitais de Pedro. Temperatura ainda alta, pressão baixa, respiração um pouco ofegante. Os sintomas estão evoluindo exatamente como ela suspeitava. Tia Carla, você pode ficar um pouquinho comigo? Tenho medo quando fico sozinho. Claro que posso, querido. Carla se senta na cadeira ao lado da cama. Quer que eu conte uma história? Pedro sorri fraco. Quero. Era uma vez um menino muito corajoso que morava num castelo grande. Ele tinha tudo o que queria. Brinquedos, roupas bonitas, comida gostosa. Mas sabe do que ele mais gostava? Pedro. Balança a cabeça que não. Ele gostava mesmo era das pessoas que cuidavam dele com carinho. A cozinheira que fazia seus doces favoritos, o jardineiro que plantava flores para ele, a governanta que contava histórias na hora de dormir. Igual você cuida de mim, né, tia? Igualzinho, campeão. Enquanto conta a história, Carla observa discretamente as manchas na pele de Pedro. Estão mais visíveis hoje, em formato característico, que confirma sua suspeita. Ela precisa falar com o Dr. Marcos sobre os exames específicos, mas depois da humilhação que passou, duvida que alguém vá ouvi-la. Dr. Silva, o pediatra responsável por Pedro, entra no quarto. Como está nosso paciente hoje? Um pouquinho melhor, doutor, Pedro responde com a voz fraca. Dr. Silva examina o menino e franze a testa. A febre persiste, e essas manchas estão me preocupando. Nunca vi nada igual. Carla se levanta da cadeira. Doutor, posso falar com o senhor um minutinho lá fora? Claro, enfermeira Carla. No corredor, longe de Pedro, Carla toma coragem para falar. Doutor, eu tenho uma suspeita sobre o caso do Pedro. Doutor Silva olha para ela com curiosidade. Que tipo de suspeita? Pelos sintomas que observei, a progressão da doença, as características das manchas, eu acredito que pode ser síndrome de Kawasaki atípica. Dr. Silva fica surpreso. Síndrome de Kawasaki? É uma doença rara, Carla. Como você conhece? Durante meu mestrado em Paris, trabalhei com casos similares no Hospital Necker. Os sintomas do Pedro são muito parecidos com os que vi lá, mas os exames iniciais não indicaram isso. É porque os exames tradicionais não detectam a forma atípica. Precisaríamos de uma bateria específica, PCR, VHS, ecocardiograma, angiografia coronariana. Dr. Silva fica pensativo. É uma possibilidade interessante, mas você tem certeza? Tem 80% de certeza. E se for realmente Kawasaki atípico, cada dia que passa sem tratamento adequado aumenta o risco de sequelas cardíacas permanentes ou até morte. A conversa é interrompida por passos pesados no corredor. Eduardo aparece acompanhado de Dr. Marcos e mais 2 médicos. Encontraram os exames? Dr. Marcos responde constrangido. Infelizmente não, Sr. Eduardo. Mas já solicitamos nova bateria de exames. Eduardo vê Carla conversando com o Dr. Silva e explode novamente. O que essa aí está fazendo perto do meu filho? Eu não disse que queria ela longe do Pedro? Dr. Silva intervém. Senhor Eduardo, a enfermeira Carla só estava me relatando as observações sobre o estado do Pedro. Observações? Eduardo ri com sarcasmo. Que tipo de observações uma enfermeira de terceira categoria pode ter que médicos formados não têm? Dr. Silva olha para Carla, que faz sinal para ele não falar sobre a suspeita dela. Apenas observações de rotina, senhor. Eduardo se aproxima de Carla novamente. Eu pensei que tinha sido claro lá embaixo. Você não chega perto do meu filho. Está demitida. Dr. Marcos fica assustado. Eduardo, ela é uma boa funcionária. Não me importo. Quero ela fora deste hospital hoje.
Carla sente a injustiça como um soco no estômago, mas mantém a dignidade. Está bem, Sr. Eduardo. Vou pegar minhas coisas. Mas antes de sair, posso falar uma palavra com o Dr. Silva sobre o Pedro? Absolutamente não. Eduardo barra a passagem. Você não fala mais nada sobre o meu filho. Sai daqui antes que eu chame a segurança. Carla olha uma última vez para a porta do quarto 304, onde Pedro está sozinho e doente, e se afasta em silêncio. Eduardo não faz ideia de que acabou de expulsar a única pessoa que poderia salvar a vida do seu filho. Na recepção, enquanto entrega o crachá e pega suas coisas, Carla é abordada por Joana, uma auxiliar de enfermagem que presenciou toda a humilhação da manhã. Carla, que absurdo o que aconteceu. Todo mundo ficou indignado. Deixa pra lá, Joana. Às vezes as coisas acontecem por algum motivo, mas você não fez nada de errado. Pelo contrário, você sempre foi a enfermeira mais dedicada daqui. Carla sorri triste. Obrigada, João. Cuida bem do Pedro. Para mim, está bem? Se você notar que as manchas na pele dele estão aumentando, ou se a febre subir muito, avisa imediatamente o Dr. Silva. Joana franze a testa. Por quê? O que você suspeita? Carla hesita. Não posso mais falar sobre isso. Fui proibida. Mas promete que vai observar bem? Prometo. Carla sai do hospital carregando sua bolsa e um peso enorme no coração. Na rua, liga para a mãe. Mãe, perdi o emprego hoje. O quê? Como assim, filha? Um homem arrogante me humilhou na frente de todo mundo e me mandou embora. Dona Irene, mãe de Carla, fica indignada. Que tipo de homem faz isso? Um homem que tem tanto dinheiro que acha que pode comprar tudo, inclusive o direito de humilhar os outros. Carla chega em casa. Uma casa simples de 2 quartos na periferia que divide com a mãe. Conta tudo o que aconteceu, desde a humilhação matinal até a demissão injusta. Minha filha, Dona Irene, fala segurando as mãos de Carla. Você sempre foi uma pessoa boa, estudiosa, dedicada. Não deixa a maldade dos outros te abalar. Eu sei, mãe, mas dói. Dói muito. Principalmente porque eu poderia ter ajudado aquela criança. Carla passa o resto do dia tentando não pensar em Pedro, mas é impossível. À noite não consegue dormir, imaginando como ele está, se a febre baixou, se as manchas aumentaram. No hospital, Pedro passa uma noite terrível. A febre sobe para 40 graus, as manchas se espalham pelo corpo todo e ele começa a ter dificuldade para respirar. Eduardo não sai do quarto, desesperado vendo o filho piorar a cada hora. Dr. Silva precisa fazer alguma coisa. Ele está piorando muito. Senhor Eduardo, já solicitamos todos os exames possíveis. Assim que chegarem os resultados, vamos ter mais clareza sobre o diagnóstico. Quarta-feira de manhã, Pedro está muito mal. A respiração está ofegante, a pele muito pálida, as manchas vermelhas cobrindo quase todo o corpo. Eduardo está destruído, com olheiras profundas e as roupas amarrotadas de quem não saiu do hospital. Dr. Silva examina Pedro com uma expressão preocupada. Senhor Eduardo, vou ser franco. Não sabemos exatamente o que seu filho tem, mas ele está reagindo muito mal ao tratamento empírico que estamos dando. Empírico? Eduardo se desespera. Como assim empírico? Empírico significa que estamos tratando baseado em suspeitas, não em diagnóstico preciso. É o protocolo quando não temos certeza da doença. Eduardo explode. Protocolo? Meu filho está morrendo e vocês estão seguindo o protocolo? Dr. Marcos entra no quarto nesse momento. Eduardo, trouxe o Dr. Carvalho, infectologista de São Paulo, para dar uma segunda opinião. Dr. Carvalho examina Pedro por meia hora, analisa todos os exames disponíveis e dá o veredicto. É um caso muito complexo. Os sintomas podem indicar várias doenças diferentes. Vou sugerir ampliação da antibiótico-terapia e mais alguns exames. Eduardo fica desesperado. Mais exames? Mais espera? Doutor, meu filho não tem mais tempo. Senhor Eduardo, entendo sua angústia, mas medicina não é matemática. Às vezes, precisamos de tempo para chegar ao diagnóstico correto. Nesse momento, Joana, a auxiliar de enfermagem, bate na porta. Com licença, doutores. Posso falar um minutinho? Dr. Silva autoriza. O que é, Joana? Eu observei que as manchas no Pedro estão exatamente como a enfermeira Carla disse que ficariam.
E a febre também está seguindo o padrão que ela previu. Eduardo vira para ela furioso. Que enfermeira? A enfermeira que o senhor mandou embora ontem. Ela me pediu para observar o Pedro e avisar se os sintomas evoluíssem de uma forma específica. E evoluíram exatamente como ela disse. Dr. Silva fica interessado. Que tipo de evolução ela previu? Joana explica tudo. As manchas que aumentariam, a febre que subiria à noite, a dificuldade respiratória que apareceria. Tudo exatamente como Carla havia previsto. E ela disse mais alguma coisa? Disse que se fosse o que ela estava suspeitando, cada dia sem tratamento adequado seria perigoso para o coração do Pedro. Eduardo fica em silêncio, começando a entender que talvez tenha cometido um erro terrível. Dr. Silva pergunta. Joana, você sabe qual era a suspeita dela? Ela não pôde me falar porque foi proibida, mas disse que conhecia esses sintomas de quando estudou fora. Dr. Carvalho fica curioso. Ela estudou fora? Dr. Silva se lembra da conversa no corredor. Ela mencionou ter feito mestrado em Paris e ter trabalhado com casos similares lá. Eduardo sente um frio na barriga. Mestrado em Paris? Dr. Marcos confirma. A enfermeira Carla tem um currículo excepcional, Eduardo. Formação pela USP, especialização em Harvard, mestrado na Sorbonne. É uma das profissionais mais qualificadas que já trabalharam aqui. Eduardo se apoia na parede, começando a perceber a dimensão do que fez. Eu humilhei ela. Eu mandei embora exatamente a pessoa que podia ajudar meu filho. Dr. Carvalho intervém. Senhor Eduardo, se ela tem experiência com casos similares em Paris, talvez valha a pena conversar com ela. Alguns casos raros só são vistos em centros de referência internacional. Mas ela não vai querer falar comigo depois do que eu fiz. Dr. Silva se oferece. Eu posso ligar para ela. Explico que é uma emergência médica. Eduardo balança a cabeça. Não, eu mesmo vou falar com ela. Preciso pedir desculpas e implorar para ela ajudar meu filho. É a primeira vez que Eduardo admite ter errado. A primeira vez que sua arrogância se quebra completamente diante da possibilidade de perder Pedro. Eduardo pega o celular com as mãos tremendo e liga para o RH do hospital. Alô, preciso do telefone da enfermeira Carla Mendes. É urgente. Mas, senhor, ela foi demitida ontem por sua solicitação. Eu sei. Preciso falar com ela. É sobre meu filho. Em casa, Carla está preparando o currículo para procurar outro emprego quando o telefone toca. Carla, aqui é Eduardo Santana. Carla fica em choque. Senhor Eduardo, como conseguiu meu número? Peguei com o hospital. Carla, preciso falar com você. É sobre o Pedro. Senhor, eu não trabalho mais nesse hospital. O senhor me demitiu, lembra? Eu sei, e me arrependo muito. Carla, meu filho está muito mal, piorando a cada hora. E disseram que você previu exatamente como ele estaria hoje. Carla sente o coração acelerar. As manchas aumentaram? A febre subiu? A respiração está difícil? Como você sabe? Porque eu conheço essa doença. Vi casos iguais em Paris. Eduardo fica em silêncio por alguns segundos. Carla, eu sei que não mereço, mas pelo amor de Deus, ajuda meu filho. Eu fui um idiota, um preconceituoso, um arrogante. Humilhei você injustamente. Mas ele é só uma criança. Se você puder fazer alguma coisa, por favor. A voz de Eduardo sai embargada, cheia de desespero e arrependimento genuíno. Carla fecha os olhos, pensando em Pedro sozinho e assustado no hospital. Senhor Eduardo, eu vou ajudar. Não pelo senhor, mas pelo Pedro. Ele não tem culpa dos erros do pai. Obrigado. Muito obrigado. Estou mandando um carro te buscar agora. Não precisa. Eu tenho carro próprio. Carla, antes de desligar, posso te pedir uma coisa? O quê? Me perdoa. Pelo que eu disse, pelo jeito que te tratei. Você não merecia nada daquilo. O perdão é algo que se conquista com atitudes, senhor Eduardo. Não com palavras. Uma hora depois, Carla volta ao hospital. Eduardo a espera no saguão, totalmente diferente do homem arrogante de ontem. Está humilde, quebrado, com os olhos vermelhos de cansaço e preocupação. Carla, obrigado por ter vindo. Onde está o Pedro? No quarto. Ele está muito mal. Vamos até ele. No quarto 304, Pedro está pálido e fraco. Mas quando vê Carla,
Seus olhos se iluminam um pouco. Tia Carla, você voltou. Voltei, campeão. Como você está? Não muito bem. Mas agora que você está aqui, vou melhorar. Carla examina Pedro cuidadosamente. Verifica as manchas, ausculta o coração, mede a pressão, confirma suas suspeitas. Síndrome de Kawasaki atípica, já em estado avançado. Dr. Silva, chama ela. Preciso falar com os médicos. No corredor, Carla explica detalhadamente sua suspeita diagnóstica para Dr. Silva, Dr. Carvalho e Dr. Marcos. Pelos sintomas apresentados, pela evolução clínica, pelas características das manchas e pelo padrão febril, tenho 90% de certeza de que Pedro tem síndrome de Kawasaki atípica. Dr. Carvalho fica interessado. É um diagnóstico possível. Quais exames você sugere? Ecocardiograma urgente para verificar dilatação das coronárias, angiografia se necessário, PCR, VHS, perfil lipídico completo e eletrocardiograma seriado. E o tratamento? Imunoglobulina intravenosa em altas doses, associada a ácido acetilsalicílico. Mas temos uma janela terapêutica muito estreita. Depois do 10º dia de sintomas, a eficácia diminui drasticamente. Eduardo escuta tudo em silêncio, começando a entender que aquela enfermeira que ele humilhou sabe mais sobre a doença do filho dele que qualquer médico que consultou até agora. Dr. Carvalho concorda com o protocolo sugerido por Carla. Vamos fazer todos esses exames imediatamente. Enquanto aguardam os resultados, Carla fica no quarto com Pedro, contando histórias e fazendo ele se sentir menos sozinho. Eduardo observa da porta, vendo como aquela mulher que ele tratou com tanto desprezo cuida do seu filho com um carinho genuíno. Pedro adormece pela primeira vez em 2 dias, acalmado pela presença de Carla. Eduardo se aproxima dela. Posso conversar com você um minutinho? Carla sai do quarto sem fazer barulho. No corredor, Eduardo tenta encontrar palavras para expressar o que sente. Carla, eu não tenho desculpa para o que fiz ontem. Tratei você como se fosse menos que nada, quando na verdade você é a pessoa mais qualificada para ajudar meu filho. Por quê? Porque você veio mesmo depois de tudo. Porque não era sobre mim. Era sobre uma criança doente. E porque aprendi que guardar mágoa é um luxo que quem trabalha salvando vidas não pode se dar. Eduardo fica emocionado com a resposta. Você é uma pessoa melhor que eu mereço. Senhor Eduardo, o senhor não é uma pessoa má. É uma pessoa com medo. E pessoas com medo fazem coisas que não fariam normalmente. Mas isso não justifica a forma como me tratou. Eu sei, e vou passar o resto da vida tentando compensar. 2 horas depois, os resultados dos exames chegam. Dr. Carvalho e Dr. Silva analisam tudo e confirmam. Síndrome de Kawasaki atípica. Exatamente como Carla diagnosticou. Eduardo, ela estava certa. Vamos iniciar o tratamento imediatamente. Eduardo olha para Carla com uma mistura de gratidão, admiração e vergonha profunda. Como eu pude ser tão idiota? O tratamento começa na mesma tarde. Imunoglobulina intravenosa e aspirina em doses calculadas precisamente por Carla baseado em sua experiência em Paris. Pedro responde bem desde as primeiras horas. A febre começa a baixar, as manchas a diminuir, a respiração a normalizar. É quase um milagre. Na manhã seguinte, Pedro está sentado na cama, sorrindo e brincando. Muito melhor que nos últimos dias. Tia Carla, você me salvou? Não, campeão. Os médicos te salvaram. Eu só ajudei eles a descobrir o que você tinha. Mas você é muito esperta. Papai disse que você estudou em lugares muito longe. Estudei, sim, para poder cuidar melhor de crianças como você. Eduardo entra no quarto e encontra Pedro brincando com Carla. É a primeira vez em uma semana que vê o filho realmente bem. Papai, a tia Carla é a enfermeira mais legal do mundo. É sim, filho. A mais legal e a mais inteligente. Eduardo se senta na poltrona ao lado da cama. Carla, posso falar com você lá fora? No corredor, Eduardo finalmente consegue organizar os pensamentos. Carla, além de pedir desculpas, quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero te oferecer um emprego na minha empresa.
Não como enfermeira, mas como coordenadora médica de todos os nossos programas de saúde ocupacional. Salário 10 vezes maior que você ganhava aqui. Carla fica surpresa com a oferta. Senhor Eduardo, eu agradeço, mas meu lugar é cuidando de pessoas doentes, não sentada em escritório fazendo relatórios. Eduardo insiste. Carla, você salvou a vida do meu filho. Deixa eu retribuir de alguma forma. A retribuição não precisa ser dinheiro, senhor Eduardo. Pode ser algo muito mais simples. O quê? Trate as pessoas com respeito, independentemente da conta bancária delas. Eduardo fica em silêncio, absorvendo a lição que aquela mulher está lhe dando. Você tem razão. Mais uma vez. Carla sorri pela primeira vez desde que se conheceram. Todo mundo merece uma segunda chance, senhor Eduardo. Inclusive o senhor. 3 dias depois, Pedro recebe alta hospitalar, completamente curado. Durante esses dias, Eduardo observa Carla trabalhar com outros pacientes, sempre com o mesmo carinho, a mesma dedicação, independentemente de quem sejam. No último dia, ele a procura mais uma vez. Carla, mudei de ideia sobre a proposta. Agora não quer mais me contratar? Eduardo ri. Quero sim, mas de uma forma diferente. Quero criar uma fundação de pesquisa médica em pediatria. E quero você como diretora técnica. Uma fundação? Para financiar pesquisas sobre doenças raras em crianças. Para que outros pais não passem pelo desespero que passei. E para que profissionais como você tenham recursos para salvar mais vidas. Carla fica emocionada. É uma proposta linda, senhor Eduardo. Mas preciso pensar. Claro. Mas antes de decidir, quero te contar uma coisa. O quê? Desde que você salvou o Pedro, passei a pesquisar sobre sua formação. Descobri que você recusou ofertas de trabalho em hospitais famosos nos Estados Unidos e na Europa para voltar ao Brasil. Por quê? Porque aqui é onde eu posso fazer a diferença. Lá fora eu seria mais uma enfermeira competente. Aqui eu sou a esperança para famílias que não têm recursos para pagar tratamento caro. Eduardo fica impressionado mais uma vez. Você é incrível, Carla. Não sou não. Sou apenas uma pessoa que entendeu qual é seu propósito na vida. E qual é? Cuidar de quem precisa. Não importa se é filho de bilionário ou de faxineira. Dor é dor. Criança doente é criança doente. Eduardo estende a mão para ela. Parceiros? Na fundação? Carla aperta a mão dele. Parceiros na missão de salvar vidas. 6 meses depois, a Fundação Pedro Santana de Pesquisa Pediátrica é inaugurada com a presença de médicos do mundo inteiro. Carla é a diretora técnica e Eduardo, o presidente executivo. Juntos, eles criam protocolos de atendimento que salvam centenas de crianças por ano. Eduardo mudou completamente. Virou um homem humilde, respeitoso, que trata todos os funcionários como família. Aprendeu que dinheiro não compra caráter. Não compra competência real. Não compra a satisfação de fazer o bem. Na cerimônia de inauguração, Eduardo faz um discurso emocionante. Há 6 meses, eu era um homem arrogante que acreditava que dinheiro me dava o direito de humilhar os outros. Quase perdi meu filho por causa dessa arrogância. Mas uma mulher extraordinária me ensinou que verdadeira riqueza não está no banco, está no coração. Carla Mendes não apenas salvou a vida do Pedro, ela salvou a minha alma. E agora, juntos, vamos salvar a vida de muitas outras crianças. A plateia se emociona. Pedro, agora com 9 anos e completamente saudável, sobe no palco. Papai, posso falar também? Claro, filho. Eu quero agradecer à tia Carla por ter cuidado de mim quando eu estava doente. E quero agradecer ao papai por ter aprendido a ser uma pessoa boa. E quero dizer para todas as crianças doentes que a tia Carla e o papai vão cuidar de vocês também. Carla não consegue segurar as lágrimas. Eduardo também chora, emocionado com a sabedoria do filho. Na primeira reunião da fundação, eles definem as prioridades: criar protocolos para diagnóstico precoce de doenças raras, treinar profissionais de saúde em regiões carentes, fornecer medicamentos gratuitos para famílias de baixa renda. Carla lidera os projetos técnicos com a mesma competência que demonstrou no caso de Pedro. Eduardo usa sua rede de contatos e recursos para garantir financiamento internacional. Em 1 ano, a fundação já salvou mais de 200 crianças e treinou mais de 500
Profissionais de saúde. Eduardo se torna referência nacional em responsabilidade social empresarial. Carla publica seus primeiros artigos sobre síndrome de Kawasaki, atípica em revistas internacionais, ajudando médicos do mundo inteiro a diagnosticar a doença mais rapidamente. 2 anos depois da fundação, Eduardo e Carla se tornaram grandes amigos. Ele aprendeu a valorizar a inteligência, a dedicação e o caráter acima da origem social ou da conta bancária. Ela aprendeu que pessoas podem mudar quando confrontadas com suas próprias limitações. Em uma entrevista para uma revista médica, Carla é perguntada sobre o que mais a marcou na experiência com Eduardo. O que mais me marcou foi ver um homem quebrar sua própria arrogância para salvar o filho, e depois ver esse mesmo homem dedicar a vida a salvar outros filhos. Eduardo nunca mais humilhou ninguém. Pelo contrário, virou um defensor dos direitos dos trabalhadores em suas empresas. Criou programas de bolsas de estudo para filhos de funcionários, planos de saúde de primeira linha para todos, creches nas empresas. Pedro cresceu vendo o pai tratar todos com respeito e se tornou um menino educado, humilde, que brinca com crianças de todas as classes sociais sem fazer distinção. Em suas brincadeiras, sempre quer brincar de médico, inspirado pela tia Carla. Um dia, Pedro pergunta para o pai: "Papai, por que você era mal com as pessoas antes?" Eduardo pensa como explicar para uma criança: "Filho, às vezes quando temos muito medo de perder o que amamos, nos comportamos mal com quem quer ajudar. Mas foi errado, né? Muito errado. Por isso papai mudou. E agora você é bom? Estou tentando ser melhor a cada dia, filho. Igual a tia Carla sempre foi?" Eduardo sorri. Igual a tia Carla sempre foi. Carla continua trabalhando como enfermeira no hospital público, mas agora também coordena os projetos da fundação. Nunca quis sair da linha de frente do cuidado com pacientes. É lá que se sente realizada. Sua mãe, Dona Irene, fica orgulhosa, vendo a filha reconhecida internacionalmente, mas ainda mais orgulhosa de ver que a fama não subiu a cabeça dela. "Minha filha sempre foi especial", ela conta para as vizinhas. "Mas o que mais me orgulha é que ela continua a mesma pessoa simples de sempre." Em uma conferência médica internacional, Carla apresenta os resultados da fundação. Nos últimos 3 anos, conseguimos reduzir em 40% o tempo médio para diagnóstico de síndrome de Kawasaki no Brasil. Treinamos mais de 1.500 profissionais de saúde e salvamos mais de 800 crianças. Tudo isso porque um pai desesperado teve a humildade de reconhecer que havia humilhado exatamente a pessoa que podia ajudar seu filho. A plateia se emociona com a história. Um médico argentino pergunta: "Doutora Carla, qual a principal lição que essa experiência trouxe? Que competência não tem cor, não tem classe social, não tem sobrenome. Competência se demonstra com conhecimento, dedicação e amor pelo que faz. E que é impossível ajudar alguém se primeiro não respeitamos essa pessoa como ser humano." Eduardo, que estava na plateia, se levanta e aplaude junto com todos os médicos presentes. Após a conferência, eles jantam juntos. Eduardo comenta: "Carla, você percebeu que nunca me perguntou por que eu era tão arrogante antes? Porque isso não importava. O que importava era que você podia mudar. E mudou. Mas agora eu quero saber." Eduardo suspira. "Perdi minha esposa, mãe do Pedro, quando ele tinha 2 anos. Ela morreu num acidente de carro voltando do trabalho. Desde então, desenvolvi uma raiva do mundo, uma necessidade de controlar tudo e todos. Achava que se eu fosse duro o suficiente, poderoso o suficiente, nada de ruim aconteceria mais com quem eu amo." Carla entende. Medo de perder o Pedro te fez atacar quem queria ajudar. Exato. Quando vi meu filho doente e os médicos sem respostas, entrei em pânico. E quando você apareceu com uma solução, minha mente não conseguiu aceitar que alguém que eu julgava inferior pudesse ter a resposta que eu tanto procurava. Era mais fácil te humilhar que admitir que eu estava errado. Mas você admitiu, quando percebi que podia perder meu filho por causa da minha arrogância. Nesse momento, nada mais importava além de salvá-lo. Nem meu orgulho, nem minha imagem, nada. Carla sorri. "E foi exatamente nesse momento que você se tornou um homem melhor.
A vulnerabilidade te humanizou. Eduardo concorda. Você me ensinou que força de verdade não é humilhar os outros, é ter coragem de pedir desculpas e mudar. 5 anos depois do primeiro encontro, Eduardo e Carla são convidados para falar numa universidade sobre liderança e trabalho em equipe. Pedro, agora com 13 anos, vai junto. Na palestra, contam toda a história: a humilhação, o diagnóstico, a transformação, a fundação, as vidas salvas. Um estudante pergunta para Eduardo: Senhor, o que mudou em sua vida depois dessa experiência? Tudo. Aprendi que inteligência não tem diploma na parede. Aprendi que caráter não tem preço. Aprendi que respeito se conquista respeitando os outros primeiro. E, principalmente, aprendi que as pessoas mais importantes da nossa vida às vezes chegam de formas que não esperamos. Uma estudante pergunta para Carla: Professora, como conseguiu perdoar alguém que a humilhou tanto? Perdão não é sobre esquecer. É sobre escolher não deixar a mágoa te impedir de fazer o bem. Eduardo me mostrou que pessoas podem mudar quando enfrentam as consequências dos próprios atos. E eu escolhi acreditar nessa mudança. Pedro pede para falar também. Posso contar uma coisa? Claro, filho. Eu não lembro muito de quando estava doente, mas lembro da tia Carla cuidando de mim. E lembro do papai chorando e pedindo desculpa para ela. Foi a primeira vez que vi meu pai chorar. E foi quando entendi que adultos também erram e podem aprender a ser melhores. A plateia fica emocionada com a sabedoria da criança. Um professor pergunta: Pedro, o que você quer ser quando crescer? Quero ser médico pediatra, igual a tia Carla, para cuidar de crianças doentes. E quero ter empresas igual ao papai para poder ajudar mais pessoas. Quero juntar as duas coisas: cuidar das pessoas e ter recursos para ajudar melhor. Eduardo olha para o filho com orgulho infinito. Carla também se emociona vendo que Pedro cresceu com valores sólidos, apesar da riqueza. Ao final da palestra, os três são ovacionados de pé. A história deles virou exemplo nacional de como o preconceito pode ser superado e transformado em força para o bem. Nos corredores da universidade, um jovem estudante de medicina aborda Carla. Professora, eu também venho de família pobre. Às vezes me sinto inferior aos colegas que têm mais dinheiro. O que a senhora me aconselha? Carla para e olha nos olhos do rapaz. Filho, sua origem não define seu destino. Seu esforço, sua dedicação, seu caráter definem. Não deixe ninguém te fazer sentir menos capaz por causa da sua história. Use sua experiência de vida como força, não como limitação. Mas é difícil quando somos julgados pela aparência. Eu sei. Passei por isso também. Mas saiba que quem te julga pela aparência não merece conhecer sua essência. E quem realmente importa vai reconhecer seu valor pelo que você demonstra, não pelo que você tem. O estudante sorri. Obrigado, professora. Vou lembrar disso sempre. Carla abraça o jovem. Lembre também de que você pode mudar a vida de muita gente com seu conhecimento. Não importa de onde você veio, importa aonde você pode chegar. Eduardo observa a cena e se lembra de como Carla tratou Pedro no hospital, com o mesmo carinho que trata qualquer pessoa que precisa de ajuda. Pedro puxa a manga do pai. Papai, eu entendi por que você se apaixonou pela tia Carla. Eduardo fica surpreso. Como assim, filho? Não como mulher, papai. Como pessoa. Ela é a pessoa mais boa que conhecemos. Eduardo sorri. É verdade, filho. Ela é especial mesmo. E o mais incrível é que ela nem percebe o quanto é especial. No carro voltando para casa, Pedro faz uma pergunta que pega Eduardo de surpresa. Papai, você e a tia Carla nunca pensaram em namorar? Eduardo quase bate o carro. Pedro, o que te deu essa ideia? Vocês se dão muito bem, trabalham juntos, se respeitam, e você sempre fala que ela é a mulher mais incrível que conhece. Eduardo fica sem resposta por alguns segundos. Filho, eu e a Carla temos uma amizade muito especial, uma parceria profissional importante, mas relacionamento amoroso é mais complicado que isso. Por quê? Porque nossa história começou com ele me humilhando, Pedro, pensa Eduardo. Mas não fala isso para o filho, porque às vezes a amizade é mais preciosa que namoro, filho. Se não der certo, podemos perder a amizade também. Pedro fica pensativo.
Faz sentido. Mas seria legal se vocês ficassem juntos. Aí a tia Carla seria realmente da família. Eduardo sorri. Ela já é da família, Pedro. Do jeito mais importante. No coração. Naquela noite, Eduardo fica pensando na pergunta do filho. Ao longo dos anos, realmente desenvolveu sentimentos por Carla que vão além da admiração profissional e da gratidão. Mas nunca teve coragem de expressar isso, com medo de estragar a parceria que construíram. No outro dia, durante uma reunião da fundação, Eduardo observa Carla apresentando os novos protocolos de atendimento. Ela está radiante, falando com paixão sobre cada detalhe que pode salvar mais vidas. Nesse momento, ele tem certeza, está apaixonado por ela há anos. Após a reunião, Eduardo convida Carla para jantar. Só nós dois, para conversar sobre alguns projetos. Carla aceita sem pensar em segundas intenções. No restaurante, Eduardo está nervoso de um jeito que não ficava desde adolescente. Carla percebe. Eduardo, você está bem? Parece preocupado com alguma coisa. Estou. Carla, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você nunca pensou em se casar, ter filhos? Carla fica surpresa com a pergunta. Já pensei, claro. Por que não aconteceu? Nunca encontrei alguém que entendesse minha missão de vida. Os homens que conheci sempre queriam que eu mudasse, que deixasse a medicina, que fosse uma esposa mais tradicional. E você nunca quis mudar? Jamais. Nasci para cuidar de pessoas doentes. É meu propósito. Quem me ama de verdade tem que aceitar isso. Eduardo engole em seco. E se aparecesse alguém que não só aceitasse, mas admirasse sua missão? Alguém que quisesse te ajudar a salvar ainda mais vidas? Carla olha para ele com curiosidade. É uma pergunta teórica ou você conhece alguém assim? Eduardo junta coragem. Conheço. Quem? Eu. O silêncio na mesa é total. Carla fica em choque, processando o que acabou de ouvir. Eduardo, o que você está dizendo? Que me apaixonei por você, Carla. Há anos, mas nunca tive coragem de falar porque com medo de estragar nossa parceria. Carla não sabe o que responder. Eduardo continua. Não estou pedindo uma resposta agora. Só queria que você soubesse. Você é a mulher mais extraordinária que conheci. Inteligente, dedicada, corajosa, bondosa. E eu gostaria de ter a honra de estar ao seu lado não apenas profissionalmente, mas na vida. Carla está visivelmente emocionada. Eduardo, eu não esperava isso. Eu sei. E se você não sente o mesmo, vamos continuar parceiros como sempre. Nossa amizade é mais importante que meus sentimentos. Não é que eu não sinta. Ela responde baixinho. É que tenho medo. Medo de quê? De que isso mude tudo entre a gente. De que se não der certo, eu perca meu melhor amigo e meu melhor parceiro de trabalho. Eduardo pega a mão dela. Carla, o que construímos juntos é sólido. Demais para ser destruído por qualquer coisa. Mesmo se tentarmos um relacionamento e não der certo, nossa amizade vai continuar. E nossa missão de salvar vidas também. Carla olha nos olhos dele e vê sinceridade total. Eduardo, preciso pensar. É uma decisão importante demais para tomar agora. Claro. Quanto tempo você precisar? Naquela noite, Carla liga para a mãe e conta tudo. Minha filha, Dona Irene, fala. Esse homem mudou de vida por sua causa. Virou uma pessoa melhor. Dedica a vida a ajudar os outros. E você está com medo de quê? De que ele volte a ser como era antes. Carla, pessoas podem fingir por um tempo. Mas 5 anos? 5 anos ajudando crianças pobres, tratando funcionários bem, sendo um pai exemplar? Isso não se finge por tanto tempo. A senhora acha que devo aceitar? Acho que você deve seguir seu coração. E qual é a resposta do seu coração? Que eu também estou apaixonada por ele há anos, mas não admitia nem para mim mesma. Uma semana depois, Carla convida Eduardo para almoçar. Ele fica nervoso, esperando a resposta. Eduardo, pensei muito sobre nossa conversa. Ele segura a respiração. E qual foi sua conclusão? Que você tem razão. O que construímos juntos é sólido demais para ser destruído por qualquer coisa. E que eu também gostaria de tentar. Eduardo não consegue esconder a alegria. Sério, você aceita tentar um relacionamento comigo? Aceito. Mas com algumas condições. Quais? Primeiro,
Nossa parceria profissional continua igual. A fundação é sagrada. Segundo, vamos devagar. 5 anos de amizade merecem um namoro respeitoso. Terceiro, Pedro precisa aprovar. Ele é prioridade na sua vida como deve ser. Eduardo sorri. Todas as condições aceitas. Principalmente a terceira. E falando no Pedro, ele que me deu a ideia de te convidar para namorar. Carla ri. Aquele menino é muito esperto, igual ao pai. Agora igual ao pai. Antes ele era muito mais esperto que o pai. Eles começam a namorar de forma discreta. No início, nada muda na rotina profissional. Continuam sendo parceiros na fundação, amigos, colegas de trabalho. Mas nas horas livres, descobrem uma nova dimensão do relacionamento. Eduardo a leva em restaurantes simples que ela gosta, não nos caros que ele frequentava antes. Carla o apresenta para a comunidade onde cresceu, para as amigas da faculdade, para a família simples que a formou. Pedro aprova completamente o relacionamento. Papai está mais feliz que nunca vi. E a tia Carla também. Vocês combinam muito. 6 meses de namoro. Depois, Eduardo surpreende Carla com um pedido inusitado. Carla, quero te apresentar para a minha família. Sua família? Pensei que você não tinha parentes próximos. Tenho alguns primos ricos, uns tios empresários. O pessoal da alta sociedade que eu frequentava antes de te conhecer. Carla fica apreensiva. Eduardo, essa gente não vai me aceitar. São preconceituosos como você era. Exato. Por isso quero que você os conheça, para eles verem o tipo de mulher que escolhi, e para deixar claro que mudei. Mesmo se eles não te respeitarem, não faz mais parte da minha vida. O jantar na casa do primo de Eduardo é tenso desde o início. A família toda olha Carla com desconfiança e superioridade. A prima Patrícia, mulher do primo Roberto, faz comentários sarcásticos. Então você é enfermeira? Que interessante. Deve ser uma profissão prática. Carla responde com elegância. É uma profissão que salva vidas. Tenho muito orgulho dela. Ah, claro. E onde você estudou mesmo? USP, Harvard e Sorbonne. O silêncio na mesa é constrangedor. Ninguém esperava esse currículo. O tio Marcos tenta diminuir. Harvard e Sorbonne? Com bolsa de estudos, claro. Com bolsa integral por mérito acadêmico. Fui a primeira da turma nos 3 cursos. Eduardo intervém. Carla coordena uma fundação de pesquisa pediátrica que já salvou mais de 1.000 crianças. É reconhecida internacionalmente na área. A prima Patrícia insiste no preconceito. Mas a enfermeira continua sendo enfermeira, né? Eduardo se levanta da mesa furioso. Chega! Carla é a mulher mais inteligente e digna que conheci. Se vocês não conseguem enxergar isso, o problema é de vocês, não dela. E saiba, Patrícia, que essa enfermeira tem mais conhecimento médico que você jamais sonhou ter. Carla toca o braço dele. Eduardo, não precisa se exaltar. Eles têm direito à opinião deles. Não, não têm. Eduardo fala olhando para toda a família. Vocês são exatamente o tipo de pessoa que eu era antes. Arrogantes, preconceituosos, pequenos. Carla me ensinou que valor de uma pessoa não está na conta bancária. Está no caráter. E vocês acabaram de mostrar que não tem caráter nenhum. Eduardo pega a mão de Carla. Vamos embora. Essa gente não merece sua presença. No carro, Carla está quieta. Eduardo se preocupa. Desculpa, Carla. Não deveria ter te exposto a essa situação. Não precisa pedir desculpa. Você me defendeu. Sempre vou te defender. Deles e de qualquer pessoa que não te trate com o respeito que merece. Carla sorri. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Como você mudou. O Eduardo de 5 anos atrás seria igual a eles. Provavelmente pior. Eduardo para o carro e olha para ela. Carla, você salvou minha alma. Não apenas a vida do Pedro. Minha alma. Me transformou numa pessoa melhor. Como eu não ia te defender? Naquela noite, Carla percebe que ama Eduardo de verdade. Não apenas admira, não apenas gosta da companhia. Ama profundamente esse homem que teve coragem de mudar por inteiro. Eduardo também tem a mesma revelação, vendo como Carla lidou com elegância com sua família preconceituosa. Entende que quer passar o resto da vida ao lado dela. 1 ano de namoro depois,
Eduardo planeja o pedido de casamento mais elaborado da vida dele, mas não com joias caras ou restaurantes luxuosos. Organiza uma festa surpresa na fundação com todas as crianças que foram salvas pelos protocolos desenvolvidos por Carla. Quando ela chega no saguão da fundação, encontra 50 crianças cantando uma música que Pedro compôs especialmente para ela. Tia Carla, anjo da vida, que cuida de todo mundo com amor. Obrigada por salvar nossas vidas. Você é nosso herói. Carla chora de emoção vendo todas aquelas crianças saudáveis e felizes. Eduardo aparece no meio da multidão com Pedro ao lado. Carla, você salvou a vida de todas essas crianças. Salvou minha vida também. E quero te fazer um pedido. Ele se ajoelha na frente dela, com Pedro segurando a aliança. Quer se casar comigo? Quer ser mãe do Pedro? Quer continuar salvando vidas ao meu lado para sempre? Carla está chorando tanto que mal consegue falar. Sim, ela sussurra. Sim para tudo. A festa explode em comemoração. As crianças gritam de alegria, os funcionários da fundação aplaudem, Pedro abraça os dois. É o momento mais feliz da vida dos três. No dia do casamento, 6 meses depois, a cerimônia é na igreja da comunidade onde Carla cresceu. Eduardo insistiu que fosse lá, no meio das pessoas simples que a formaram. A igreja está lotada de médicos famosos, empresários importantes, mas também de faxineiras, porteiros, auxiliares de enfermagem, pacientes que Carla cuidou ao longo dos anos. Pedro é o pajem e faz questão de dizer no discurso: agora a tia Carla vai ser minha mãe de verdade. Sempre foi no coração, mas agora é nos documentos também. Eduardo fala na cerimônia. Carla me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre merecer alguém, é sobre se tornar alguém que merece. Carla também emociona a todos. Eduardo me mostrou que pessoas podem mudar quando encontram motivação verdadeira. A motivação dele foi o amor pelo filho. A minha foi a certeza de que juntos podemos salvar mais vidas. A festa de casamento é simples, mas cheia de alegria. Dona Irene chora de felicidade vendo a filha realizada. As crianças da fundação cantam e dançam. Os funcionários do hospital fazem homenagens. É uma celebração do amor, mas também da transformação, da superação, da união de duas missões de vida. Na lua de mel, viajam para Paris, onde Carla estudou. Ela mostra para Eduardo e Pedro os hospitais, onde aprendeu sobre síndrome de Kawasaki, os laboratórios onde desenvolveu suas pesquisas. Eduardo fica impressionado com o reconhecimento que ela tem na comunidade médica internacional. No último dia da viagem, visitam o hospital onde Carla fez parte da residência. Dr. Lohan, professor que a orientou no mestrado, os recebe. Carla foi minha melhor aluna em 30 anos de carreira, mas o que mais me impressiona é que ela escolheu voltar ao Brasil para ajudar quem mais precisa. Isso é caráter. Eduardo sente orgulho da esposa. Professor, ela transformou minha vida também. Antes de conhecê-la, eu era um homem arrogante e preconceituoso. Ela me ensinou a ser uma pessoa melhor. Dr. Lohan sorri. Carla tem esse dom. Transforma todos ao redor dela. Por isso considero ela minha filha acadêmica mais especial. De volta ao Brasil, Eduardo, Carla e Pedro formam uma família perfeita. Cada um mantém sua personalidade, mas todos unidos pela missão de cuidar uns dos outros e de quem precisa de ajuda. Pedro, agora com 14 anos, já mostra interesse genuíno pela medicina. Passa os fins de semana na fundação, observando os procedimentos, fazendo perguntas técnicas, ajudando no que pode. Papai, tia Carla, digo, mamãe. Ele ainda se confunde às vezes. Posso fazer faculdade de medicina? Carla responde com carinho. Claro que pode, filho, mas tem que estudar muito. Medicina é coisa séria. Vou estudar igual vocês estudaram. E depois vou trabalhar na fundação também. Eduardo se emociona. Filho, você tem certeza de que é isso que quer? Tenho, papai. Quero salvar crianças como vocês salvaram. Pedro cresce vendo os pais como exemplo de dedicação, humildade e amor ao próximo. Aos 18 anos, passa no vestibular de medicina em primeiro lugar. Carla chora de orgulho na formatura do ensino médio. Eduardo também está emocionado. Nosso filho conseguiu. Ele sussurra no ouvido dela. Nosso filho mesmo.
Carla adoptou Pedro legalmente logo após o casamento, mas o amor de mãe já existia desde o primeiro dia no hospital. Durante a faculdade de medicina, Pedro estagia na fundação durante as férias. Aprende com os melhores médicos do país, mas principalmente aprende com Carla a tratar cada paciente como se fosse família. Aos 22 anos, Pedro se forma médico com especialização em pediatria. No discurso de formatura, emociona a todos. Dedico minha formação aos meus pais, Eduardo e Carla Santana, que me ensinaram que medicina não é profissão, é missão de vida. Ao pai, que aprendeu que dinheiro só tem valor quando usado para fazer o bem. À mãe, que me salvou quando criança e me ensinou a salvar outras crianças. Eduardo e Carla choram na plateia. Ver Pedro realizado profissionalmente e, mais importante, realizado como ser humano, é a maior vitória das suas vidas. Pedro começa a trabalhar na fundação como médico pediatra. Aos 25 anos, já é reconhecido como um dos melhores da área. Herdou a inteligência e dedicação da mãe, a determinação e liderança do pai, mas principalmente herdou a humanidade dos dois. Em uma entrevista para uma revista médica, Pedro conta sua história. Meu pai era um homem arrogante que humilhou minha mãe no dia em que ela salvou minha vida. Hoje, eles são o casal mais feliz que conheço e salvaram mais de 5.000 crianças juntos. Isso me ensinou que nunca é tarde para mudar.